programa de hoje eu vou conversar com uma ginecologista e com uma obstetra que vai contar tudo pra gente sobre os cuidados da gravidez, do parto, enfim, aquelas coisas que as mães e as mulheres que querem ter bebê sempre querem saber. Eu vou conversar com a doutora Paula Fittbeck, uma grande amiga e uma grande médica. Tudo bom, Paula? Tudo bom, Mariana. O que um casal que está tentando ter filhos, fora as vias normais, claro, precisa para engravidar? O que a mulher precisa ter, saber, assim, de cara? Bom, a primeira coisa que o casal precisa é procurar um especialista, o ginecologista, geralmente, que acompanha a mulher ali ao longo de toda a vida, e colher alguns exames que a gente considera aí uma rotina aí antes da gravidez, tá? Que são os tais dos exames pré-nupciais, que se falava muito antigamente. Que são quais? Que são as sorologias. Tá? Então, algumas sorologias, principalmente HIV, as hepatites, toxoplasmose, rubéola, né? Alguns outros vírus que hoje em dia estão sendo mais preocupantes. Então, a gente faz um check-up das sorologias do casal, uma análise hormonal principalmente feminina. Tá? Então, em alguns casos é solicitado também masculino, quando tem uma indicação, mas na maioria das vezes do ciclo menstrual feminino, uma análise da tireoide, risco de diabetes, então uma glicemia de jejum e alguns outros exames relacionados com fertilidade quando necessários. Tá? Então aí entram o espermograma, exame para avaliar o útero, as tubas uterinas, isso havendo alguma indicação. Na maioria das vezes, só sorologias e um perfil metabólico e hormonal do casal já é necessário. Quanto tempo é um tempo padrão que o casal fala, a gente está tentando, qual é o tempo que você fala para conseguir, não conseguir pelas vias tradicionais? Isso depende muito da idade da mulher. Então, se a mulher tiver menos do 20 a 30. 20 a 30, até um ano ainda é considerado normal. Entre 30 e 35 ainda se considera até um ano, tá? Mas a partir de 35 anos, se o casal está mais de 6 meses tentando e não conseguiu, já se orienta à procura de um especialista em reprodução humana. E aí, para falar um pouquinho de reprodução, existe a fertilização in vitro e a inseminação. Se você puder explicar brevemente sobre essas duas técnicas, porque às vezes as pessoas querem saber se é caro, se é viável, se é possível, né? Porque hoje com o estresse também que influencia muito e as doenças da era moderna, às vezes é difícil engravidar mesmo. Não, com certeza. E principalmente porque os casais têm casado mais tarde e as mulheres têm iniciado a vida reprodutiva mais tarde também, né? Então a gente tem tanto para indução da ovulação, para o que a gente chama de coito programado, que é namoro em casa, como inseminação. Namoro em casa, exato, meu povo, esse aí tem que treinar bastante. Bastante treino mesmo. E a fertilização in vitro, então nos três nós usamos medicamentos que induzem a ovulação feminina. Então a mulher ela vai ou ter uma ovulação única, dependendo do caso, ou uma ovulação múltipla, né? Então daí o risco de gemelar, trigemelar e assim por diante. A grande diferença entre a inseminação e a fertilização in vitro é que na inseminação eu induzo a ovulação e eu injeto sêmen preparado dentro do útero. Daí vem o nome, inseminação intrauterina. Você pode fazer a sexagem também? Do sêmen, a gente pode dar uma sexagem é quando o casal quer escolher menina ou menino. Sim, mas essa sexagem seminal, ela não é tão garantida, não é tão precisa. 70 ou 60, no máximo 70%. Exato. Já na fertilização in vitro, você induz a ovulação e você capta o óvulo de dentro do ovário da mulher por um procedimento que é denominado coleta de óvulos. E depois você fertiliza in vitro no laboratório com o sêmen o óvulo. Então você forma um embrião in vitro, deixa que esse embrião se desenvolva in vitro e depois transfere para o útero da mulher, entre o 3º e o 6º dia de desenvolvimento embrionário. Tá? Então eles são tratamentos aí bastante diferentes. Um é mais complexo, no qual envolve a manipulação in vitro, e o outro é um pouco mais natural, que é só mais uma indução e o preparo seminal. Agora, beleza, a mulher foi lá, engravidou, matou no peito, tá tudo certo. Quais são os cuidados no primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, nessas 38, 42 semanas aí gestacionais? O que você poderia pontuar de mais importante, de exames e cuidados gerais? A partir do início da gravidez começa o pré-natal, né? O primeiro trimestre ele vai até 12 semanas.
nos quais a gente, se não tiver muito recente, repete todas aquelas sorologias que a gente já pediu, tá? Um pouco mais completa no caso da gravidez. Repete os exames da tireoide, glicemia de jejum, é sempre importante exames de urina frequentes, porque a mulher nem sempre ela tem sintomas na gravidez quando ela tem uma infecção urinária, então a gente chama de bacteriúria assintomática, e a gente faz o ultrassom. Fiz muito esse exame. Exato. E nós fazemos ultrassom transvaginal, a princípio, para no primeiro deles você fazer o diagnóstico da gravidez, então para ver se a gravidez ela está intraútero, né, para ver se ela não está fora, que é ectópica, para ver se essa gravidez é viável, ela é evolutiva, se existe o embrião, batimento cardíaco fetal e assim por diante. Próximo a 12 semanas, você faz um exame que é fundamental, que é o exame da translucência nucal. Exato, que é o exame que é o primeiro morfológico, no qual a gente faz um screening principalmente para malformações cromossômicas. Esse exame é uma conta matemática. Isso, todas essas medidas que envolvem a onda A cardíaca do coraçãozinho do bebê, o osso nasal e a translucência nucal, elas são inseridas num software que ele é preparado para te dar um score de risco. Na verdade, ele não é um exame específico, é um exame muito sensível, ou seja, se você tiver uma alteração, ele faz o outro indica exame, o exame mais específico. que é aquele da agulha. Então, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia você tem, a partir de 9 semanas, disponível no sangue materno esse mesmo exame. Tá? Então, é óbvio que você pode ainda fazer a amniocentese, a biópsia de vilo corial, mas no sangue materno, obviamente, é muito menos invasivo. Né? Então é um exame hoje em dia, na verdade, mais utilizado no caso de você precisar de um exame mais específico. A partir do momento que está tudo normal, a translucência nucal, a gente parte para o segundo trimestre. O segundo trimestre eu costumo dizer para as minhas pacientes que é um período bem mais tranquilo da gravidez, né? Então ela já não sente mais aquele cansaço, aquelas náuseas, com exceções, né? É claro, algumas mulheres continuam sentindo, mas a maioria delas já não sente mais as náuseas, o cansaço, as mudanças de pressão que fazem com que a mulher se sinta mal no primeiro trimestre, e o bebê começa a se desenvolver um pouquinho mais nessa fase. Então, no segundo trimestre, a gente tem o segundo morfológico, que daí sim é um pouco mais específico para órgãos e sistemas. Então, você vai fazer uma avaliação mais precisa do coração, dos rins, pulmão e assim por diante do bebê, que é por volta de umas 20 semanas. E hoje em dia também é considerado importante o eco fetal, que é um ecocardiograma do coração do bebê. Existem algumas indicações precisas, mas a maioria dos colegas, assim, na prática, acaba pedindo de rotina, porque é um ultrassom, então é um exame específico. E aquele screening para diabetes gestacional, que é um exame de sobrecarga de glicose, para ver se essa mãe ela tem um risco maior de diabetes gestacional ou se ela desenvolveu diabetes gestacional. E, por fim, o terceiro trimestre, que é um exame no qual a gente avalia principalmente a vitalidade fetal. Então, a partir daí, você vê Doppler de fluxo placentário, umbilical, você vê realmente o peso desse bebê, se ele está compatível, o índice de líquido amniótico, você tem que avaliar todas as condições de vitalidade para ver se realmente aquela gravidez ela está se desenvolvendo bem, ela pode evoluir até o termo, né? Até 40 semanas ou em alguns casos até no máximo 42 semanas. E se faz um exame que é a pesquisa do estreptococo, do grupo B, que é uma cultura vaginal, eventualmente vaginal e anal também, dependendo do laboratório, no qual você pesquisa essa bactéria principalmente para ver riscos de infecção neonatal, né, havendo uma bolsa rota, um trabalho de parto prematuro. Viu como é complexo ter um filho? As pessoas acham que é fácil, mas é uma... E isso, assim, são os exames numa gravidez normal, né? Uma gravidez que está correndo tudo bem. Paula, conta pra gente dos tipos de parto mais comuns, tanto em hospitais particulares como públicos. Bom, assim, basicamente existe o parto normal e o parto cesárea, né? Então, hoje em dia tem uma tendência de se dividir o parto normal em parto natural, parto na água e com dor. É que algumas famosas fizeram esse parto, a Gisele Bündchen, parto em casa.
E é bem polêmico isso, né? Porque você precisa chamar uma UTI móvel, que se dá um problema, aquele basicamente vai na banheira, abre a perna e dá luz, né? Mas não necessariamente isso precisa ser feito em casa, né? Então, você tem alguns hospitais, inclusive aqui em São Paulo, excelentes, que tem essa possibilidade. A mãe pode dar à luz, se for o desejo dela, e obviamente, se ela tiver condições, né, ela e o bebê para isso, numa banheira dentro de um hospital. Né? Porque é muito complicado você submeter uma mãe e um bebê a um risco desse sem ter todo uma assistência, né, de neonatologia, até eventualmente para a mãe, né, próxima. Porque assim, muitas vezes quando você tem uma anóxia neonatal, que é quando o bebê entra em sofrimento, você não tem mais do que 5 minutos para tomar uma decisão, né? E morando em São Paulo, e mesmo morando em São Paulo, obviamente isso é impossível você chegar num hospital. Sim. Então, no caso da Gisele Bündchen, muito provavelmente a gente não tem acesso a tudo, mas ela tinha essa estrutura, porque ela é uma pessoa que pode ter essa estrutura, né? Então, às vezes algumas pessoas usam o exemplo dela, que talvez não seja o exemplo mais natural para os outros seres humanos normais. E o parto cesáreo, que infelizmente no Brasil ele ainda tem uma incidência um pouco maior do que deveria, mas que também é uma via de parto excelente. Tá? Então, ainda mais hoje em dia, que as mulheres têm engravidado mais tarde, com doenças, então qualquer doença grave ou materno ou fetal é uma indicação de parto cesáreo. Você não pode submeter nem o bebê nem a mãe a um trabalho de parto com riscos de você, né, ter sequelas ou até consequências mais graves nos dois, né? Então, são essas duas vias de parto que, na minha opinião, devem ser selecionadas de acordo com a paciente, né? Tem que respeitar, obviamente, o desejo da mãe, mas em alguns casos, assim, não dá para forçar a barra porque os riscos são muito grandes. Paula, se você pudesse indicar um livro para as mães nessa fase da gravidez, indica um livro pra gente. Então, existe o mais famoso de todos, até que virou um filme, né, que é O Que Se Esperar Quando Se Está Esperando, que é um livro muito bom, tá, para a maioria das mães. E tem um livro até que eu tenho aqui no meu consultório, que é A Sua Gravidez Semana a Semana, né, que é um livro para leigos, mas com algumas coisinhas um pouco mais técnicas, né. Então, eventualmente, associar os dois, né. E hoje em dia, esses aplicativos de celular também são muito interessantes. Exato, o Babysitter, alguns outros, eles são muito interessantes mesmo. Eles têm várias dicas, eles são bem utilizados, assim, os pacientes gostam bastante e eu acho que eles são bem bons também. Obrigada, Paula, querida. Para quem quiser saber da clínica e fazer perguntas, de repente, sobre gravidez, deixa o site da clínica aqui. É www.mãe.med.br. Obrigada, Paula, querida. Adorei conversar com você. O prazer foi meu.